pensamos nesse Cristo que domina todas as coisas e vislumbramos aquele objeto da nossa adoração, porque o Jesus que nós cremos, o Jesus que nós adoramos, o Jesus que nós servimos é um Jesus grande demais. Mas o que mais me alegra é que Ele se tornou um ser humano, Ele se aproximou e simpatizou-se com as nossas fraquezas, Ele veio nos trazer salvação, Ele veio trazer para nós libertação, perdão, e nós vimos, queridos, que em Cristo Jesus subsiste todas as coisas, tudo que está sustentado no mundo, porque Cristo o criou, Cristo traz debaixo das suas mãos o controle, porque Ele tem poder para isso. Então o Cristo que você crê, o Cristo que nós cremos, o Cristo do qual nós somos co-herdeiro com Ele de todas as coisas, pensamos isso semana passada, que nas nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Por isso, meu amado irmão, por isso, minha amada irmã, nada de medo, nada de ansiedade. É claro, vem tristeza, vem preocupação, mas é tão bom saber que as nossas vidas estão guardadas naquele que é todo poderoso e que, sobretudo, nos deu a alegria de participarmos da sua glória assim que nós fecharmos os nossos olhos daqui. Cristo é um ser supremo sobre todas as coisas, e isso nós vimos a semana passada. E eu gostaria de orar com você, e nós daremos início ao estudo dessa noite, para que nós sejamos edificados, e veremos hoje os versículos 18 até o versículo 20, até o versículo 19, perdão, versículos 18 e 19, que tem ensinos caríssimos, grandiosíssimos da palavra de Deus. Vamos orar, e assim nós iniciaremos a nossa live Supremacia de Cristo. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite de quarta-feira. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem realizado nas nossas vidas, em nossos corações. Ó Deus, ajude-nos a crermos na Tua Palavra, ajude-nos a crermos e deleitarmos-nos no Senhor e colocarmos o nosso coração, a nossa vida diante da Tua majestade, diante da Tua glória, diante do Teu poder. Tira de nós todo medo, tira de nós toda ansiedade, tira de nós, Senhor, toda incredulidade, desconfiança em relação à grandeza, à supremacia desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor de tudo e Senhor de todos. E como veremos hoje, o Senhor da igreja, o Senhor, ó Pai, que tem nos conduzido como Teu povo. Louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Bom, antes que nós iniciemos o nosso estudo, você pode estar se perguntando: o nosso pastor não está de férias, descansando? Sim, nós estamos sim recarregando as baterias. Porém, com a alegria e com a bênção da tecnologia, nós estamos deixando as duas lives, tanto a de hoje, dia 14, como a de quarta-feira, dia 21, gravadas, para que nós não percamos o fio da meada nos nossos estudos. Então, agradeço a Deus pela bênção de estarmos juntos, pela equipe que está transmitindo agora, às 19 horas, nesse dia especial, aquilo que nós já pensamos, deixamos prontos e gravados para você. Então não espante, tá ok? O pastor está sim descansando, está sim tirando uns dias de férias com a sua esposa, mas estamos aqui para que você continue sendo edificado pela palavra de Deus. Dito isto, nós vamos pensar hoje sobre a supremacia de Cristo na igreja. A supremacia de Cristo na igreja. Todos nós sabemos que igreja tem a ver com quem nós somos, essência. Mas a igreja também tem a ver com a reunião de todos aqueles que são servos de Deus, de todos aqueles que são remidos, de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. A igreja não é apenas uma organização como nós temos um CNPJ. Aliás, essa é uma parte muito ínfima da igreja. Igreja, quando pensamos em igreja, é uma associação, é um grupo orgânico, ela tem vida, ela é o corpo vivo de Cristo Jesus, e Cristo Jesus é o ser supremo sobre esse corpo vivo. Então, quando nós pensamos em igrejas, pensamos de irmãos e irmãs
que são realmente discípulos e discípulas de Jesus, que estão em várias comunidades cristãs, que estão em igrejas tradicionais, que estão em igrejas pentecostais, que estão em igrejas neopentecostais, que estão na África, que estão na Oceania, que estão no Brasil, que estão na nossa cidade, que estão em todos os lugares e que adoram e servem esse Senhor. Aqueles que adoram e servem esse Senhor são capitaneados pela cabeça, Jesus Cristo. Quando nós falamos o cabeça, nós falamos de um chefe, mas quando nós falamos a cabeça, é aquele que traz toda a vida, toda a energia para o corpo, para o organismo vivo que é a igreja. Portanto, nós somos corpo de Cristo, como povo de Deus. E como corpo de Cristo, nós precisamos aceitar e receber o comando da cabeça, né? Não é assim na nossa vida? Tudo que fazemos, qualquer gesto que nós fazemos, qualquer reação, vem primeiro aqui, ó, nos nossos fios, nas nossas sinapses, né? Mentais e cerebrais. Tudo é impulsionado pelo cérebro. Todas as coisas são impulsionadas pelo cérebro. Um corpo que não obedece o cérebro é um corpo desconjuntado, é um corpo que ele precisa de cuidados especiais. A supremacia de Cristo na igreja. Olha só o que diz o texto. Ele quem? Ele, Jesus. Nós vimos no versículo 18, 17, que em Cristo Jesus todas as coisas subsistem, todas as coisas estão debaixo das suas mãos. Agora Paulo está dizendo, Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que em Jesus residisse toda a plenitude. Porque Deus achou por bem, considerou por bem que em Jesus residisse toda a plenitude. Primeira coisa que nós vemos no versículo 18, na parte A do versículo, é que Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. E nós vemos, queridos, em primeiro lugar, que Cristo é a cabeça orgânica da igreja. Essa igreja, ela é viva, é um corpo vivo, ela não é uma comunidade estática que se reúne, que se encontra como uma comunidade social, um lugar onde nós estabelecemos amizades, companheirismo. Não, a igreja é um corpo vivo que vive de acordo com aquilo, com os ensinos, com os princípios da palavra de Deus. Então nós precisamos pensar que, como Cristo é a cabeça orgânica da igreja, a igreja tem a origem dela em Cristo Jesus. Cristo Jesus vai dizer para Pedro, quando Pedro declara que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele vai dizer, Pedro, tu és pedra, uma pedra comum, e sobre essa pedra, e sobre essa rocha da sua confissão, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a origem da igreja, e a igreja, ela pertence somente a Jesus, ela não é nossa, ela não é dos homens, ela não é dos apóstolos, ela não é dos pastores, ela não é dos presbíteros, ela não é das famílias mais antigas da igreja. A igreja é uma comunidade viva, que pertence, que tem a origem na pessoa e no poder e na supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem origem nele. Foi Cristo Jesus que comprou essa igreja. Foi Cristo Jesus que pagou o resgate da igreja. Vimos isso há 2 semanas atrás, que nós éramos escravos. Nós éramos escravos da nossa carne, nós éramos escravos dos nossos desejos, nós éramos escravos do mundo, de Satanás. Agora nós pertencemos ao resgatador, aquele que nos comprou e agora tem direito de ser o dono das nossas vidas, o dono da sua igreja. Por isso, meu amado, quando Jesus fala a respeito do discipulado, a respeito dos seus seguidores, não é nada opção. Nós não temos o direito de optar.
Ah, eu não quero, porque isso não combina com a minha personalidade. Ah, eu não quero amar o meu inimigo, porque não combina comigo, não combina com meu pai, com o que o meu pai ensinou, não combina com a minha cultura, que a minha cultura tem o sangue na veia, e não dá para eu amar alguém que está falando mal de mim. Ah, não dá para eu perdoar alguém que me ofendeu, que me traiu. Se Cristo Jesus está dizendo que o parâmetro da igreja dele, o parâmetro da felicidade dele está lá nas bem-aventuranças, Mateus 5, versículo 1 a 12, se a igreja é sal, tem de ser sal e luz influenciadora na sociedade, nós não podemos, queridos, de só menos dizer, isso não serve para nós, isso não combina com a nossa geração, com a nossa cultura. Não, não, não. A igreja tem origem em Cristo. Outro ponto é que a igreja só tem vida em Cristo. Uma igreja, queridos, que sabe quem é Jesus, mas que vive longe desses propósitos, que vive desconectada com a autoridade de Cristo dentro dela. Mas você vai pensar assim, ah pastor, mas isso é possível? Como não? Vamos à igreja de Laodiceia em Apocalipse. A igreja de Laodiceia era uma igreja de pessoas, formada de pessoas ricas dentro de uma cidade rica, pessoas de posse, pessoas que viviam numa cidade orgulhosa, porque Laodiceia fora destruída por um terremoto, ela se reconstituiu sozinha, não precisou de ninguém. O interessante, queridos, que Cristo está olhando para aquela igreja, uma igreja que tinha reunião, uma igreja que tinha estudo bíblico, uma igreja que estava nas redes sociais bombando, uma igreja bonita, templo suntuoso, um bom conjunto de louvor, um bom conjunto coral, pastores maravilhosos que pregavam doutrinas maravilhosas. No entanto, a crítica de Jesus para aquela igreja era que ele estava a ponto de vomitar aquela igreja. E o capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, Jesus diz que eis que eu estou à porta e bato. Se alguém dentro dessa igreja ouvir minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei com vocês, eu cearei com vocês, eu estarei junto com vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, vocês estão se reunindo, vocês estão falando sobre mim, vocês têm doutrina sobre mim, vocês cantam sobre mim, vocês falam das grandezas de Deus, porém, eu estou fora da igreja. Era uma igreja morta, pobre, cega, nua, que tinha todas uma características de quem vive, mas estava morta. Aliás, Jesus fala isso de uma outra igreja que se orgulhava dela também, que tinha admiração dos homens, mas que não tinha admiração de Jesus. Precisamos entender, queridos, que a igreja só tem vida em Cristo. A igreja não tem vida porque a gente tem uma música boa, porque a gente aplaude Jesus, porque a gente canta bonito, porque o pastor é entusiasta, porque nós temos uma boa iluminação, porque nós estamos na internet fazendo uma boa transmissão. Podemos ter tudo isso e a igreja ser morta. E a igreja não tem vida, porque Jesus está fora, porque não ouvimos a voz de Jesus, porque não adequamos a nossa vida ao verdadeiro discipulado, porque não pagamos o preço do Evangelho, porque muitas vezes somos mesquinhos, as nossas mãos não se levantam para abençoar ninguém. Eu quero bênção, assim como Provérbios disse, há muitos sanguessugas de Deus dizendo, me dá, me dá, me dá, me dá. Essa é a voz do sanguessuga, mas que nunca se permite a doar. Perceba, uma igreja viva é uma igreja que busca o tempo todo na sua palavra, nos cânticos, na vida de submissão à pessoa de Cristo. Cristo é o orientador, Cristo é aquele que coordena, Cristo é aquele que orienta, Cristo é aquele que nos é lembrado pelo Espírito Santo de que nós temos de ser como Ele. Assunto do Conversa sobre Vida Cristã dos domingos de manhã. Que mais? Cristo é a fonte de poder, Cristo é a fonte de alegria, Cristo é a fonte de vida da igreja. Nós estamos aqui sendo repetido porque do Senhor é que vem poder. Nós como homens não produzimos poder para que a igreja cresça.
Nós necessitamos desse poder. Aliás, quando Jesus sobe: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. É Cristo que, através do Espírito Santo, nos dá poder para testificar a respeito do seu nome, a respeito dele, a respeito da sua palavra. É Cristo que é a fonte da nossa alegria. E é muito interessante, queridos, que a nossa alegria não depende de circunstâncias. A nossa alegria depende da presença de Cristo em nós. E aí nós somos bem-aventurados. E aí nós somos mais que felizes por meio daquele que nos salvou. Ele é a fonte da alegria. Ele é a fonte da vida da igreja. Uma igreja só tem alegria, uma igreja só tem poder, uma igreja só tem vida quando essa igreja está submissa a Jesus, ao Jesus supremo sobre todas as coisas. Vimos a semana passada, amados, que Jesus não pode ser considerado por nós apenas um bom conselheiro, um bom mestre, um bom filósofo, um político de esquerda, a fonte do marxismo cultural. Não. Ele é um ser supremo, grandioso, se tornou homem, se tornou frágil, mas o poder dele se manifestou na fragilidade de nos acolher na sua graça, de nos acolher nos seus braços. E a afirmação que, assim como o corpo não existe sem a cabeça, uma igreja não existe sem Jesus Cristo. Ela pode se reunir como um CNPJ, pessoas podem até falar versículos bíblicos, mas uma igreja que não busca essa centralidade de Jesus. E aí, quando eu digo igreja, quando você e eu, como corpo vivo de Cristo, abandonamos essa diretriz e queremos viver de acordo com a nossa tradicionalidade, de acordo com a boa e velha religiosidade, a boa e velha confiança na própria justiça, Cristo está fora. A igreja está em estágio de inanição, de morte precoce. Por quê? O corpo não existe sem o domínio da cabeça. O interessante é que nós, como corpo vivo, que não temos de direito de rejeitar, se nós não entendermos corretamente isso, nós vamos andar de uma forma desequilibrada. O corpo vai, mas ele anda sem a cabeça. Isso só é possível no folclore brasileiro da mula sem cabeça. E quando não se tem cabeça, não se vê, não se percebe, não ouve-se. É algo desconjuntado, que não tem presença, pode até ter arrepio, mas não tem a presença viva de Jesus Cristo no meio do seu povo. Mas também Cristo é a cabeça governante da igreja. O que nós aprendemos com esse versículo, que Ele, Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça governante da igreja. Só Cristo tem autoridade e poder para comandar a igreja. Fico espantado, queridos, com igrejas modernas que têm a foto dos seus líderes impressa nas paredes. Líderes que dizem para a igreja: olha, vocês têm que andar conforme aquilo que eu mando para vocês. Eu vou ordenar a vocês com quem vocês devem casar, eu vou ordenar a vocês a roupa que vocês devem vestir, eu vou ordenar a vocês um emprego que vocês devem trabalhar. Eu vou ordenar a vocês o que vocês devem fazer na vida de vocês. Homens que têm controle, que querem ter controle e autoridade sobre aquilo que é de Jesus.
O pastor, o bispo, o apóstolo, seja lá a nomenclatura que se use nos dias de hoje, ninguém desses líderes tem direito de querer comandar a vida da igreja. Porque o poder de controlar a igreja está em Cristo Jesus, em mais ninguém. A autoridade suprema é dele. Quando o homem tenta se colocar no lugar de Jesus, ele está roubando a glória de Jesus. Deus não divide a glória com ninguém, e pode até crescer, pode ser mega igreja, pode ser um lugar espetacular, pode agregar milhares e milhares e milhares de pessoas. Jesus não tem compromisso com isso. Só Cristo tem autoridade e poder sobre aquilo que é dele. Se a igreja é dele, se a igreja só tem vida nele, nenhum homem pode tomar esse lugar. Nenhum homem, nenhuma autoridade, nenhum milionário, ninguém. Eu lendo certa vez um livro e tomei essa frase como um modelo para a minha vida pastoral. A única coisa que eu sou é um pastor auxiliar muito raso de Jesus. O pastor e bispo das nossas almas, como diz o apóstolo Pedro, é Jesus. Outra coisa, é a cabeça que planeja para o corpo, é a cabeça que dirige o corpo, é a cabeça que inspira o corpo, é a cabeça que ergue o corpo, é a cabeça que energiza o corpo e controla o corpo. Lindo isso. Porque podemos, queridos, ter planejamento estratégico diante desse momento de pandemia, de como agora nós vamos atingir as pessoas através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, através de perguntas, respostas, através do ensino teológico, mas a agenda da igreja, do planejamento da igreja está em Cristo Jesus. Cristo, como homem, estava tão submisso a Deus que a agenda dele estava submissa ao Pai. Portanto, uma igreja inspirada, uma igreja grande, uma igreja que tem vida, uma igreja que é permanente e que sabe viver com Jesus, é uma igreja que é guiada por Jesus, inspirada por Jesus, erguida por Jesus, energizada por Jesus e controlada por Jesus. Por isso, queridos, como líderes do Senhor, pastor, presbíteros, diáconos, você que é líder de qualquer departamento dentro de uma comunidade cristã, dentro da nossa, e você que é de uma outra comunidade, dentro da sua comunidade, saiba que as coisas não dependem de você. Ouça Jesus, ouça os evangelhos, ouça as cartas, ouça aquilo que a palavra está dizendo sobre a condução das nossas vidas. Se a coisa é apenas humana, se a coisa funciona assim, olha, eu quero encher a igreja, eu vou trazer um cantor gospel da última geração, eu vou trazer um pastor que está bombando nas redes sociais. A igreja não depende do pastor, por mais que ele bombe nas redes sociais, seja um homem cheio do Espírito Santo. A igreja não depende da música gospel. Não é a música gospel que atrai pessoas a Jesus. O que atrai pessoas a Jesus é o sacrifício dele, é a cruz. Se a cruz não atrai mais o jovem, se a cruz não atrai mais o adolescente, nós podemos ter movimentos diferentes diante da cultura, mas se a cruz não for catalisador dessas pessoas, não for o objeto que atrai as pessoas, podemos fazer de tudo, podemos pular, podemos dançar, podemos fazer as melhores transmissões, não haverá vida, porque não haverá Cristo nesse processo, não haverá Jesus. Portanto, a igreja deve estar sujeita a Cristo, e quanto mais a igreja está sujeita a Cristo, mais livre ela é, mais saudável ela é e mais feliz ela é. Sujeição, submissão, obediência.
Esse é o segredo de uma igreja forte, esse é o segredo de uma igreja que cresce, esse é o segredo de uma igreja que se expande. E parece que esse processo de sujeição, onde o crescimento da igreja ele é visível, ele é lento, ele é gradual, mas ele tem sustentação. Ele dá sustentabilidade às vidas que se aproximam de um evangelho sério, de um evangelho centrado em Jesus, centrado na cruz de Cristo. Mas pregar cruz num tempo, numa cultura do prazer, não é atraente. Não importa. A nossa dinâmica não são as pessoas. A nossa dinâmica é sermos submissos a Jesus, sermos sujeitos a Jesus. O professor no seminário me dizia para nós que ele tomou uma decisão. Eu prefiro ser biblicamente fiel do que politicamente correto. As demandas para a igreja ser aceita no politicamente correto são enormes nos dias de hoje. Porque se não entrarmos na ótica e na mentalidade do politicamente correto, nós vamos ser hostilizados, apedrejados, mortos, esquecidos pelo caminho, considerados como fanáticos, como loucos, como deslacradores, a linguagem da nova geração. Vão nos cancelar. Não importa. Porque quanto mais a igreja está sujeita a Jesus, mais livre ela é, mais saudável ela é e mais feliz ela é. A parte do versículo 18b, que diz que ele é o princípio dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas, sugere para nós que Cristo é a fonte da igreja. Já vimos, queridos, que a igreja tem origem em Jesus. Mas em segundo lugar, nós precisamos pensar que é Jesus quem supre a igreja através de quê? Dos dons e através do poder do seu Espírito e da sua palavra. A fonte de energia, a fonte de poder está nele. A fonte, queridos, de distribuir dons. Dons de misericórdia, dons de generosidade, dons de liderança, dons de discernimento, dons de expressar, de comunicar a palavra de Deus. Tudo isso vem dele. Nada é construído por um curso, nada é construído por nosso acesso a coaches, não, é Jesus que nos dá. E o que nós devemos fazer com isso? É óbvio, desenvolver aquilo que Ele nos deu. Tempos atrás eu lutava com uma timidez enorme, e quando Deus confirma esse chamado para o ministério, eu falei: Deus, tá bom, eu cedo ao Senhor, mas o Senhor vai ter que mudar a minha história. O Senhor vai ter que mudar esse quadro de timidez, de não gostar de falar em público. Meus amados, eu estou falando diante de uma câmera, eu sempre tive horror a isso. A minha imagem está indo para muitos lugares. Eu já estou sossegado quanto a isso, mas era de dar desespero. Mas quem dá o dom? Aquele que chama é aquele que te dá as condições de você desenvolver. Cuidado com aquela frase que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Não, Deus chama os capacitados, sim, porque é Ele quem capacita, e Ele nos ordena a desenvolver a nossa capacidade, não ficarmos nas mesmas coisas, termos um amplo vocabulário para expressarmos as suas verdades. Portanto, é Jesus que supre. A fonte de suprimento, queridos, não está no homem. É claro que Jesus usa homens, eu fico olhando para homens maravilhosos, C.S. Lewis, Santo Agostinho, João Calvino, R.C. Sproul, Reverendo Hernandes Dias Lopes, John Piper, Reverendo Nicodemos, outros homens de Deus, Tim Keller. Que maravilha ler Tim Keller, um dos homens que tem pensado muito na igreja, nessa cultura. Gosto muito de pregadores como Ricardo Agreste, entre outros, porque Deus deu esses homens
como outros têm a capacidade de descortinar coisas que nós não entendemos e nós precisamos buscá-lo, mas não são eles a fonte do conhecimento deles. A fonte é Jesus, uma fonte inesgotável de conhecimento. Por isso é que tudo isso é através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esses homens que nós citamos, bem como outros que você pode ter e admirar, não são homens que buscam a fonte na filosofia, na história. Claro, eles sabem de tudo isso, mas eles buscam, submissos ao Espírito Santo, na fonte suprema e inesgotável da palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, não é um livro qualquer. É o livro onde está revelada a palavra, a vontade, o querer, está revelado o amor, a graça, onde nós podemos nos apegar a Jesus confiadamente. A igreja é a ideia da mente de Jesus, o plano do seu coração, o desejo da sua vontade, a obra do seu penoso trabalho, o resultado do seu amor e o objeto do seu cuidado. Precisa legenda? A igreja é a ideia de Jesus. Eu posso montar uma igreja, queridos, e fazer espetáculo sem Jesus. Essa igreja pode crescer, como a gente já disse aqui. Mas a igreja é a ideia da mente de Jesus. Ele comprou essa igreja. É o plano do coração de Jesus, é o desejo da vontade de Jesus, é a obra do seu penoso trabalho, é o resultado do seu amor e o objeto do seu cuidado, lembrando como nós falamos na quarta-feira passada. Por causa da obediência de Jesus, por causa da morte de Jesus, Deus deu à igreja todos os remidos de presente para Jesus. Nós somos o presente de Deus a Jesus Cristo. Mas tem outra coisa. Cristo é o vencedor da morte. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Presta atenção. Isso quer dizer que a ressurreição de Cristo é a razão de existir da igreja. Olha só. Cristo ele veio aqui como humano. Cristo passou pela morte, mas ele ressuscitou. Nós não cremos num Cristo morto. Ninguém que vai até Israel, que vai até naquilo que tradicionalmente eles chamam de Santo Sepulcro, vai ali encontrar um corpo, vai ali encontrar um corpo mumificado. Não vai encontrar. A razão de existir da igreja, queridos, é que nós cremos num Cristo que se tornou homem e que subiu como um homem vivo e está à direita de Deus Pai como um homem vivo, intercedendo por nós. Por isso nós cremos, queridos, quando nós oramos em nome de Jesus, é porque nós oramos no nome de um Jesus Todo-Poderoso. Nós não oramos em nome de Pedro, nós não oramos em nome de São João, nós não oramos em nome de São Paulo, de Santa Edvíges, nós oramos em nome de Jesus. Porque todas essas pessoas que nós falamos, por mais piedosas que elas pudessem ser nas suas vidas, elas eram pecadoras e morreram. E se nós tivermos a possibilidade de visitar os túmulos dela, está ali o túmulo. Mas de Jesus não. Jesus é o homem ressurreto. Lembra da natureza? Hernandes Dias Lopes diz uma palavra, a natureza teantrópica de Cristo, ou seja, a natureza divina e a natureza humana de Jesus. E esse Deus vem como homem, e Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o primeiro entre muitos irmãos, porque Jesus subiu com seu corpo glorificado como um ser humano, e Ele é a nossa primazia, Ele está na nossa frente lá, porque a palavra de Deus diz que quando morrermos, quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão, aqueles que estiverem nos cemitérios e que andaram com Jesus ressuscitarão, e aqueles que estiveram vivos terão seus corpos glorificados, e teremos um novo corpo, um corpo cheio de luz, um corpo glorificado, um corpo sem limites, onde não existirá morte, nem dor, nem choro, nem aflição. Essa é a nossa grande esperança.
que já podemos viver agora, aqui e agora como igreja, porque a razão de existir da igreja é que nós servimos uma cabeça viva, um Cristo vivo. Ele não é um ídolo qualquer. Nós não precisamos fazer qualquer sacrifício para Ele, a não ser entregar a nossa vida como uma oferta agradável e suave a Ele. A ressurreição de Cristo prova que existe uma nova vida disponível para o seu povo. Nós não precisamos ter medo mais de morrer. É claro que a morte assusta, é claro que esse período, queridos, que nós estamos vivendo é extremamente assustador, mas nós não precisamos mais temer, porque nós já vivemos uma nova vida, nós já temos uma nova existência, começada aqui e garantida para todo sempre. Por isso que a igreja celebra, por isso que a igreja é sujeita, por isso que a igreja é conduzida, por isso que Jesus é fonte de alegria, de poder, de prazer, de felicidade à vida da igreja. Meu amado irmão, minha amada irmã, não há condição de sermos crentes cabisbaixos, como se Cristo tivesse esquecido de nós. Nós somos conduzidos, capitaneados por Ele. Por isso que a igreja cresce naturalmente, uma igreja que é sujeita a Ele, uma igreja que abre o coração uns para com os outros, que se perdoam, que se amam, que andam junto apesar das diferenças. Porque lá no céu não vai ter nada disso. Eu costumo dizer, queridos, que se tem algum cristão, algum crente, que professa Jesus e que tem algum problema com alguém, resolve isso logo, porque no céu não vai ter isso. E como no céu não vai ter isso, Jesus é bem cirúrgico quando ele fala disso. Olha, você não pertence ao reino. Porque no céu não vai subir ninguém que não terá condições de olhar para a cara do outro lá no céu e falar: olha só, o cara está aqui, essa mulher está aqui no céu, eu já tive que suportá-la lá na igreja, agora ela está aqui junto comigo. Não vai ter isso. Alguém não vai. Sabe por que não vai? Porque não está. Porque não entendeu a nova vida ainda. Porque essa eternidade nós já começamos a existir, essa visão e essa consciência de céu já vivemos aqui e agora. Portanto, se no céu não haverá intrigas, divisões, facções, eu vou ser o gerador disso? De maneira nenhuma. É uma luta para nós humanos entendermos isso. Mas já temos uma vida nova disponível para nós. Jesus não apenas ressuscitou como aconteceu com outras pessoas. Aconteceu quando Elias ressuscitou aquele menino, filho da viúva, Eliseu também. Aconteceu quando Jesus ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim. Quando Pedro ressuscitou Enéas. Mas todas essas personagens morreram. Foram parar num túmulo. Mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus, como diz Paulo em 1 Coríntios, matou a morte. Exterminou a morte. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Nos trouxe grande salvação. Ademar de Campos, uma canção belíssima que nós cantamos na nossa comunidade. Ele não apenas ressuscitou como aconteceu a outras pessoas, ele ressuscitou para nunca mais morrer. A morte agora não tem mais a última palavra nas nossas vidas. A morte não é o fim das coisas. Ela não pode mais causar terror naqueles que receberam vida em Cristo Jesus. Como eu disse, como humanos, a morte ela causa certo pânico, porque a gente não sabe o que vai acontecer quando fecharmos os olhos. Não sabe em tese, porque aquele que confia em Jesus sabe que ao fechar o olho aqui, viveremos uma outra dimensão, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Detalhe:
Deus tem preparado para aqueles que o amam coisas grandes aqui e coisas indizíveis nos céus. Cristo é o vencedor da morte. A igreja, ela vive na expectativa dessa vida ressurreta, dessa vida para todo o sempre. E mais, Cristo é aquele que tem total preeminência em todo o universo. A parte D do versículo diz que para que ele possa ter, além dele ser a cabeça da igreja, além de ser a cabeça da igreja, além dele ser o primogênito entre muitos irmãos, ele também existe para ter a primazia sobre todas as coisas. Pela ressurreição, Cristo venceu a todo o inimigo e a todo o poder adverso, e não há nada na vida ou na morte que possa sujeitá-lo ou contê-lo. Nada pode conter Jesus. Às vezes a gente começa a conversa em casa, com a família, e quando a gente vê o mundo do jeito que está, as pessoas, a criminalidade, o comportamento, a gente fica desesperado e parece que o diabo venceu, o mundo venceu, e parece que essa geração será engolida, essa geração não terá a possibilidade de conhecer Jesus. Mas, queridos, quem é que pode deter Jesus? Quem é que pode conter o poder de Jesus? Não há nada na vida ou na morte que possa sujeitar Jesus ou conter Jesus. A morte não pode conter a vida, o doador da vida. Não pode. Se estamos passando por crise, se estamos passando por crise pessoal, se estamos passando por crise eclesiológica, fique tranquilo, fique tranquila. A igreja está nas mãos de Jesus, o mundo está sujeito a Jesus, Satanás está sujeito a Jesus. Alguns versículos interessantes. Mateus capítulo 16, versículo 19, diz que Jesus foi exaltado à mão direita de Deus. Filipenses 2, versículo 9, diz que ele recebe o nome que está acima de todo nome. Essa questão do nome não é que o Jesus tem um nome mais bonito, é a questão do nome que significa, implica em autoridade. O nome dele, a autoridade, está acima de toda a autoridade, de todo rei, de todo investido de autoridade, de todo presidente da república, de todo ministro do STF, de todo juiz, de toda a criminalidade, aqueles que se acham poderosos pela criminalidade, pelo poder bélico. Jesus está acima de tudo e de todos, ele tem a autoridade sobre tudo. Atos capítulo 2, 36 diz que Jesus foi feito Senhor e Cristo, e ele é exaltado sobre todos. Romanos 14, 9 diz que ele é Senhor de vivos e Senhor de mortos. Hebreus 3 diz que Jesus tem mais glória do que os maiores homens. Muito homem batendo no peito, se orgulhando pelas suas posses, pelos carros, pelo dinheiro que tem, pelos bilhões e bilhões de dólares que tem na bolsa, que controlam a vida, que tentam controlar a mente das pessoas, vigiar a mente das pessoas. Mas Jesus tem mais glória e mais poder, e eles não sabem que a vida deles só existe, que eles só têm o ar, que eles só têm aquilo que têm porque Jesus permitiu que eles tivessem. Hebreus 1:5 diz que Jesus, seu nome é mais glorioso do que os dos anjos. Em relação a nós, queridos, os anjos são criaturas criadas por Deus a nosso serviço, e que nos ajudam e nos auxiliam nas nossas encrencas, nos livrando, nos libertando de situações. Nós não vemos, eles são agentes invisíveis de Deus para nos proteger. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e livra aqueles que temem ao Senhor. Mas o seu nome é mais glorioso do que os anjos, ele tem mais autoridade do que os anjos. Aliás, os anjos são criaturas ordenadas por ele a nosso favor. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, ele é o princípio e o fim. Não há surpresas para Jesus, ele tem controle de tudo. Efésios 1, versículo 22 diz que ele tem todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas, inclusive o inimigo das nossas almas. E mais,
todas as coisas estão sujeitas a Jesus. Tudo e todas as coisas estão sujeitas à pessoa de Jesus. Você já imaginou o tamanho do Jesus que você crê? Ou temos apequenado Deus por causa das nossas dificuldades e por causa dos nossos problemas? Ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor sobre nós. Ele é Senhor sobre tudo. É Ele que comanda o seu povo, é Ele que dirige o seu povo, é Ele que dá a direção, Ele que dá vida, Ele que dá alegria. E a igreja, nele, é uma igreja saudável, é uma igreja que ama, é uma igreja que se doa, é uma igreja que passa por dificuldades, que passa por desafios, que em determinados momentos geme. Mas Jesus, que é a cabeça, que governa a igreja, que comanda a igreja, que comanda o corpo, é Ele que vai nos impulsionando, é Ele que vai nos dirigindo. E nós, respeitando a vontade da cabeça, vamos agindo com poder neste mundo que necessita da presença do povo de Deus aqui. Quinto, Cristo é aquele em quem reside toda a plenitude. Versículo 1:19. E a palavra do versículo 1:19 diz que em Cristo está toda a plenitude, porque Deus achou por bem que nele, que em Jesus residisse toda a plenitude, ou seja, Jesus é pleno, Jesus é completo, não falta nada nele. E o que significa isso no versículo 19? Significa que tudo quanto Deus é, tudo quanto é a essência de Deus, habita em Cristo. Ele é uma morada completa de Deus, do Pai. Falamos isso a semana passada, que como é que eu posso saber quem Deus é? Através da pessoa de Jesus, porque nele reside, nele habita toda a plenitude do Pai, toda a plenitude de Deus. Então tudo quanto Deus é, na sua essência, no seu caráter, nos seus atributos, habita em Cristo Jesus. Segundo, toda a plenitude da divindade e todos os atributos divinos, completando o que nós falamos anteriormente, residem em Cristo Jesus. Cristo Jesus não era, quando esteve aqui há 2000 anos atrás, um homem qualquer. Não era. Não era. Jesus era pleno de Deus. Quando nós vemos as cenas dos fariseus querendo pegar Jesus em algum deslize, Jesus, eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei. Eu sei o que essa multidão quer comigo. Vocês querem pão, vocês querem riquezas, vocês querem prosperidade, mas vocês não querem saber dos meus ensinos. Vocês querem saúde, vocês querem conforto, vocês querem um quebra-galho, mas continuar vivendo a vida de vocês de acordo com a orientação das suas próprias cabeças. Eu sei que vocês não me querem. Jesus conhece a gente, por dentro e por fora. A gente não esconde nada dele, por mais que queiramos esconder. Toda a plenitude do ser de Deus habita em Jesus. Plenitude não foi uma coisa acrescentada a Cristo, mas foi algo que ele sempre possuiu, lembrando que ele é desde sempre. Ele era, ele é e há de vir, então ele sempre existiu. A plenitude sempre foi parte do ser de Cristo, da essência de Cristo. Porque Cristo é perfeitamente Deus e ele é perfeitamente homem. 100% Deus, 100% homem. Porque Jesus viveu como nós, sofreu como nós, teve dor como nós. Só não pecou como nós. Ele viveu, queridos, todos os itens da lei. Todos. Por isso que nós não precisamos mais de leis cerimoniais.
Porque a nossa confiança está em Cristo que cumpriu a lei, e se Ele cumpriu a lei, nós andamos atrás dEle, na confiança dEle. Ele é a nossa lei, é Ele que nos conduz agora. Ele sabe que humanamente falando nós não teríamos condições de cumprir tudo aquilo, mas Ele agora, porque Ele cumpriu, nós andamos agora, e por isso que a palavra de Deus, Paulo vai dizer que nós temos agora a mente de Cristo, porque nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Jesus reside toda a plenitude de Deus, porque Deus achou por bem, na sua humanidade, Ele continuar com essa essência divina que começou na eternidade. Aliás, começou na eternidade é estranho, né? Porque a eternidade não tem começo, né? Enfim. Amado irmão, amada irmã, esse Cristo Jesus nos comprou para sermos seu corpo. Esse Cristo Jesus nos comprou para que nós vivêssemos agora sobre uma nova direção. Um Cristo que governa, um Cristo que é a cabeça orgânica dessa igreja, um Cristo que ressuscitou, está vivo, um Cristo que tem toda a plenitude, um Cristo que tem preeminência em todo o universo, um Cristo que não se contém, que ninguém pode conter, e se ninguém pode conter Jesus, ninguém pode conter a igreja, uma igreja sujeita a Ele. Por isso nós podemos testemunhar livremente de Jesus, inclusive em cadeias, como Paulo estava testemunhando Cristo em cadeias, e o Evangelho estava chegando, motivando as igrejas a evangelizarem por causa da vida de Paulo. Porque o Evangelho não pôde calar o apóstolo. O Evangelho não pôde conter os problemas, os problemas da vida não puderam calar o Evangelho na boca do apóstolo. A prisão onde ele estava não pôde calar e não pôde deter o Evangelho. Porque o Evangelho é a pessoa viva do Jesus Cristo morto, ressurreto, que está à direita de Deus Pai, que vai voltar, Todo-Poderoso, para juntar a sua igreja e vivermos para todo sempre com Ele. Para terminar, pensando nesse Cristo, em que reside toda a plenitude, o reverendo Hernando Dias Lopes diz o seguinte: aquele que criou os mundos estelares, aquele que criou as hostes incontáveis de anjos, aquele que lançou as colunas do universo e conhece cada estrela pelo seu nome, esvaziou-se, fez-se carne, fez-se homem, fez-se pobre, nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Mas nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. O Cristo que sofre, o Cristo que se esvazia, é o Deus que sofre, é o Deus que se esvazia, é o Deus que se fez homem, se fez pobre, que nasce numa manjedoura, que vive como homem, que é criado por José e Maria, que morre na cruz. Mas como Ele é Deus, Ele vence a morte, Ele vive está e nos reunirá na sua glória. Igreja do Senhor Jesus, igreja dos remidos de Jesus, confiemos na autoridade desse Cristo sobre a igreja, confiemos no governo desse Cristo, daquele que tem todas as coisas debaixo das suas mãos, confiemos no Cristo ressurreto, confiemos na vida ressurreta que nós já temos, confiemos de que a igreja é sim a maior instituição de todo o planeta. Na igreja dos remidos do Senhor reside a esperança para o mundo, uma igreja que evoca nos quatro cantos dessa terra a superioridade, a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos. Isso nos dá segurança, mas isso também nos responsabiliza a proclamarmos
as virtudes de Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele aumente, multiplique a nossa fé, e que o nosso coração esteja, como igreja, como povo do Senhor, esteja bem alicerçado nessas promessas, no senhorio dEle, na nossa vida, como povo, resgatado e comprado pelo seu sangue. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Pai querido, louvado seja o teu nome, pelas preciosidades que nós vimos nesses 2 versículos apenas, mas que são realidades, ó Pai, grandiosas da tua palavra. Ó Deus, manifeste o seu poder sobre o teu povo. Pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, testificando a pessoa de Jesus, a autoridade de Jesus. Eu te dou graças, Senhor, porque nós somos, ó Pai, lembrados aqui que nenhum homem, nenhuma liderança, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum presbítero, nem alguém com mais tempo de igreja é Senhor da igreja, só o Senhor, só o Senhor. E a nossa decisão, Senhor, é nos sujeitarmos à tua presença, é nos sujeitarmos, ó Pai, às tuas ordens em Jesus, é nos sujeitarmos, Jesus, a sermos, ó Pai, felizes plenamente, ó Pai, por termos vida e vida em abundância, e também a nos sujeitarmos, ó Pai, a sermos sal e luz nesse mundo, Senhor, em trevas, neste mundo, Senhor, no estágio avançado de putrefação. Glórias ao teu nome, bendito seja o teu nome. Fique com cada um daqueles, ó Pai, que neste momento estão participando desse estudo, que o coração de cada um de nós se alegre, se firme-se na esperança de que o Senhor Jesus é o nosso grande Senhor, é a nossa grande cabeça, que organiza, que nos sustenta, que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá direção. Muito obrigado por mais essa noite, muito obrigado pelo estudo da sua palavra, muito obrigado pela tua palavra, que é rica e eficaz. No nome de Jesus que nós oramos, no nome de Jesus que nós agradecemos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o seu povo e sobre ele permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma feliz quarta-feira para você, que você possa descansar em paz, sobretudo descansar nessas promessas e de louvar a Deus e de glorificá-lo por quem é Jesus, na sua vida, na vida da sua família e na vida dessa comunidade comprada por Ele, chamada igreja. Deus te abençoe e te guarde, e que você tenha uma boa noite na presença do Senhor.